Fala galera, aqui é o Rodrigo Arantes, mais uma vez agora com um tutorial aí pra vocês sobre o Marvelous Designer, né? Pra quem não sabe, Marvelous Designer é uma ferramenta aí top que a indústria de games tem usado, né? A indústria de games e VFX em geral tem usado para fazer simulação de roupas e tecidos, né? Dos jogos AAA aí do mercado. É uma ferramenta sensacional e, cara, na real, ela é bastante cara. Se você for ver na Steam, tá R$1.100 essa ferramenta. Mas você consegue utilizar ela por um período de trial, né? De 30 dias. E em 30 dias dá pra você cair dentro dela, né? E aprender bastante coisa. Então, antes de mais nada, a gente tem que ter um avatar, né? Para poder fazer a nossa... para poder vestir ele, né? Então, no caso, como eu trabalho muito com a Arma 3, né? Eu tenho aqui o avatar do Arma 3, tá? Um avatar que ele tá na escala do Arma 3. E eu tenho aqui o coturno dele. Tenho o boneco base, ó, com o pé, com os dedinhos do pé e tal, beleza? E tenho ele com o coturno. Por que eu vou jogar ele com o coturno? Porque eu quero que a roupa que eu vou fazer nele interaja com o coturno, tá? Então, existem algumas coisas que a gente deve se preocupar antes de importar lá pro Marvelous Designer. Eu tô aqui no Blender, é a ferramenta que eu costumo usar, né? Então aqui nessa aba aqui de dimensões, a gente consegue ver que eu tenho em X 1.4461 metros, né? Que seria na real essa distância aqui. Essa distância aqui, né? Meu boneco. E eu tenho uma outra distância que é de 1,82 no meu eixo Z, que é a minha altura do boneco. Como vocês podem ver aqui, ó, o Blender, tá? O Blender, ele trabalha com o eixo Z orientado na vertical. O nosso eixo X e o Y fazem um plano, né? Como se fosse o chão. E o Z faria o eixo vertical. O Marvelous Designer ele usa o eixo invertido. Ele usa o Y como vertical. E a gente precisa estar bem atento a isso, né? Outra coisa que é bem importante você estar atento na hora de importar seu avatar lá pro Marvelous Designer são as unidades. Então, eu venho aqui nesse quadradinho, ó, Type of Active Data to Display and Edit. E aqui em unidades, eu escolho aqui metros, porque eu quero o meu personagem em metros. E é sempre bom você trabalhar no Marvelous Designer com escala real. Então tem aqui comprimento é métrico, né? Poderia alterar para imperial, então seria int, ver, por exemplo. Agora aqui está em polegadas, tá vendo? Mas eu quero metros e o meu ângulo é em graus. Beleza? Então eu tenho aqui meu objeto. Eu venho aqui em File, Export. Eu vou salvar ele em formato Wavefront Object, OBJ, tá? Eu já tenho aqui a pasta criada, né, para esse tutorial, então eu vou salvar ele sobrescrevendo, né? Beleza, eu sobrescrevi, deixa eu só reduzir aqui. Deixa eu abrir aqui o meu Marvelous. Então, como eu disse, né? Na maioria das vezes a gente precisa modelar as roupas de um personagem ou de um modelo próprio, né? Um modelo customizado. E para isso a gente precisa utilizar a ferramenta de importar Mesh. Então a gente vai aqui em File, Import,
né? E aqui a gente consegue observar os formatos que o Marvelous Designer aceita. Então a gente vai aqui em OBJ, beleza? Escolhe aqui o nosso avatar e ele vai abrir essa nova janelinha aqui. Então eu tenho as seguintes informações, né? Open ou Add. Se eu colocar Open, ele vai substituir o avatar que já estava aqui. No caso não tem nenhum avatar, eu vou colocar o Open, tanto faz, o Open ou Add aqui, nesse nosso caso, tá? Object Type, eu posso carregar ele como roupa. Mais pra frente eu vou explicar isso. No caso aqui eu quero carregar como avatar. E Automatically Add Arrangement Points. Eu não tenho nenhum ponto de organização ainda. Eu vou ter que criar. O objetivo desse vídeo aqui é só mostrar como é que é feito o carregamento. Então, deixa eu dar um reset aqui para vocês verem como é que ele vem. Ó. O padrão dele é Open, Load as Avatar. Isso aqui tá clicado, eu vou desmarcar. A escala dele é milímetros, mas a gente salvou lá como metros, então a gente tem que colocar em metros. Do contrário, o personagem vai parecer um Homem-Formiga, ele vai ficar ridiculamente pequeno aqui no centro da cena. E a gente não quer isso. Ele aparecer ridiculamente aqui assim. E não é isso que a gente quer, né? Então, a gente vai escolher metros, né? E lá a gente viu lá que o nosso eixo, né? Lá no Blender, o Z faz o nosso vertical. Então aqui ele vem assim, ele vem Y e aqui ele vem Z. Ele vem desse jeito. Então a gente vai colocar X, Y up e Z. Beleza? Aí agora aqui em Scale a gente pode colocar também em porcentagem. Então a gente consegue alterar, né, o tamanho do boneco, né? E dá para alinhar ele também ao centro da cena, né? Então eu vou dar um OK. Vocês vão ver que o boneco vai carregar aqui, ó. Ele está aqui carregado, né? Com a bota, que é muito importante. E aqui a gente tem um outline dele. A gente tem uma outline dele. E é muito importante que ele fique o mais alinhado possível com o chão. No caso aqui, ele estaria alinhado. O pé do boneco, né? O pé do personagem está alinhado. Só que como eu adicionei a bota, o mesh da bota, a sola dela ficou um pouco mais para baixo. Vocês conseguem ver nessa visão aqui, ó. Mas não tem problema, porque a nossa roupa vai cobrir aqui a bota, né? Até mais ou menos essa altura aqui. E não vai ter problema. Então,